Olá, aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai trocar uma resenha sobre o que está acontecendo com os técnicos brasileiros. Mas antes de começar essa resenha, venho aqui pedir sua ajuda para que você inscreva-se no canal. Olha, não vai te custar absolutamente nada, muito pelo contrário, vai ajudar muito no crescimento do canal. Então aperta o dedo aí no inscreva-se e ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Deixe aquele like, porque a YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para mais pessoas. Deixe aqui seus comentários, opine e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Bom, voltando ao tema do vídeo, eu quero chamar a atenção para o que está acontecendo no mercado brasileiro de treinadores de futebol. Nós temos agora, em 2023, vamos ter na Série A, dos 20 times da Série A, 10, metade vão ser dirigidos por técnicos estrangeiros, sendo que 7 portugueses, 2 argentinos e 1 uruguaio. Embora parte da imprensa, e principalmente ex-jogadores, treinadores brasileiros e ex-treinadores brasileiros, prefiro acreditar que isso é uma modinha, a gente está vendo que não é. Então eu quero fazer aqui uma reflexão do que está por trás desse movimento e por que isso está acontecendo. E vou deixar minha opinião aqui. Bom, primeiro, o principal motivo pelo qual está acontecendo essa mudança no contexto, no mercado nacional em relação a treinadores, é porque nossos treinadores brasileiros, eles não procuram estudar sobre futebol. Sim, isso mesmo, Diogo, estudar sobre futebol. Futebol já há muito tempo deixou de ser aquele esporte meramente empírico, onde você pega um jogador bom de bola, joga ali e fala, resolve, garoto. Há tempo que isso deixou de ser assim. O futebol, nas últimas décadas, passou por uma transformação no campo físico, né, da capacidade dos jogadores, uma transformação no campo tático e uma transformação, inclusive, no campo técnico, onde, para o jogador ser técnico, ele precisa aperfeiçoar fundamentos que antes não eram tão exigidos como hoje. Como, por exemplo, a maneira como você recebe a bola, que movimento você vai fazer já sincronizado com a engrenagem tática de cada time, quando antes era, olha, recebe a bola e vai aí na tua criatividade. Agora não, você executa movimentos técnicos em acordo com treinamento, em acordo com organização tática do time. Tudo isso faz diferença. E há um estudo, há um material para que se chegue a isso. Essa transformação, ela não veio do nada. Essa transformação veio através de pessoas que estudam, pensam o jogo e criam-se materiais para suportar toda essa metodologia. E os treinadores brasileiros, até pela cultura brasileira do futebol, geralmente são ex-jogadores, né, são boleiros, que não tiveram, quando na sua infância, a oportunidade de estudar, de criar o hábito de ler, de estudar. Isso é uma questão cultural do nosso país, né? A gente sabe que a educação não é o ponto forte, e esses jogadores, quando abandonam a carreira, eles acreditam que aquela experiência que eles tiveram em campo, a famosa boleiragem, é o suficiente para que eles tenham sucesso no comando técnico. E isso foi verdade por algum tempo, tá? Só que não é mais assim. E o que acontece? Eu não estou dizendo que no Brasil não tenham treinadores que não pesquisem, que não estudem o jogo, que não procurem se aprofundar. Mas como a gente tem aquele cenário onde ex-jogadores eles acabam tendo uma preferência para assumir o comando técnico, porque já estão ali naquela comunidade do futebol, já tem os contatos, já tem as entradas, eles acabam virando técnicos. E esses aqui que procuram estudar, procuram se aperfeiçoar, eles acabam que não entram no mercado de treinadores de elite do Brasil, e aí acaba que a gente fica mais ou menos preso àqueles mesmos treinadores, como a gente já viu, naquela famosa ciranda antes dos técnicos estrangeiros chegar, um sai de um clube, vai para outro, o outro vai para um, e fica sempre aquela mesmice. E nesse momento acontece que você tem um hiato entre aqueles treinadores de medalhões, vamos dizer assim, mais empíricos, que são aqueles mais apegados à questão criativa, à questão empírica da coisa,
No último terço, vai lá e resolve. Então você tem esses boleirões que também se caracterizam por ser aqueles técnicos coach, né? Bota uma música motivacional, pega uma história de jornal, bota no vestiário, olha aqui que falaram de você. Se resume a isso, né? Dar conselhos fora de campo para os jogadores, não que isso não seja importante, gente, mas isso é absolutamente muito pouco. E aí você tem aquela outra geração de treinadores ou de profissionais que estão buscando conhecimento, mas que não tem ainda, vamos dizer, essa entrada no mercado, não tem essa bagagem para também treinar um grande time, né? E acaba que sucumbe. A estrutura do futebol brasileiro ainda é muito viciada. E aí você acaba recorrendo a treinadores de fora, principalmente a escola portuguesa, que é uma escola, é um case de sucesso no mundo inteiro. Você vai na Premier League, você acha vários treinadores portugueses. Você vai no campeonato alemão, você acha vários treinadores portugueses. Você vai nas principais ligas do mundo e você encontra muitos treinadores portugueses. O exemplo aqui, a gente tem 7 treinadores portugueses para os 20 times da Série A. E essa tendência é aumentar. Então, os treinadores brasileiros aqui, eles têm essa cultura de ser coach, de não ter uma metodologia de treino em acordo com o que se pratica hoje de mais moderno. Ela não tem também a preocupação de buscar aperfeiçoamento na parte tática, na parte de planificação estratégica do jogo. Isso é cultural nosso. Isso, para mudar, leva um tempo. E é esse movimento que a gente precisa entender. A chegada desses técnicos estrangeiros aqui, inclusive os argentinos, que são 2, que tem uma escola reconhecidamente muito mais avançada que a nossa, tanto que existem técnicos argentinos dos principais clubes da Europa, o Simeone do Atlético de Madrid é um exemplo. Então, entre outros. Então, esse movimento de técnicos estrangeiros vai ajudar com que o futebol brasileiro como um todo consiga evoluir e que se criem também materiais, metodologias documentadas que possam suportar, que se construam grandes centros de estudos e de pesquisa sobre futebol. O futebol é tratado em Portugal principalmente como uma ciência, né? É estudado como uma ciência, não é uma ciência exata, mas ainda assim uma ciência com vasto material de estudo para você chegar, entender, trabalhar, aplicar e verificar. E aqui no Brasil ainda existe pouco material nesse sentido. Então, a movimentação, a vinda desses profissionais vai ajudar com que esse processo ocorra, com que essa mudança cultural ocorra e que exista muito mais conteúdo aqui no Brasil, produzido no Brasil, inclusive, e que possa nos levar, vamos dizer assim, nos atualizar na história do futebol, nos colocar realmente de novo na primeira prateleira, não só em relação aos jogadores, mas a maneira como a gente pensa em jogo. Então a gente tem que entender esse movimento de treinadores estrangeiros como um movimento que está vindo aqui para compartilhar conhecimento e nos ajudar a avançar, a evoluir, a criar um centro aqui de pesquisa sobre futebol. Aqui os nossos treinadores tenham esse conceito, essa cultura de entender o futebol como uma ciência, ter uma metodologia específica e treinar nesse sentido. Menos paternalismo, menos passar a mão na cabeça. E a gente viu o que aconteceu na Copa do Mundo, né, onde Tite levou jogadores que não estavam na sua plenitude de forma física, mas foram porque era ali da panelinha, do grupo, coisa e tal, e menos profissionalismo nesse sentido. A gente vê quando algum treinador europeu faz alguma adaptação, uma mudança tática no seu time, como a gente fica, como os treinadores brasileiros demoram a reagir. A gente viu na quarta de finais contra a Croácia, que já se sabiam como eles jogavam, mas o treinador da seleção foi incapaz de adaptar o seu estilo de jogo para, de repente, confrontar aquela fortaleza da Croácia, que era o toque de meio de campo, e a gente viu como a Argentina conseguiu facilmente conter essa fortaleza, conseguiu ter um antídoto para a Croácia na semifinal da Copa do Mundo e aplicar um 3-0 num time que é meramente mediano, que é a Croácia, e o Brasil não foi capaz de fazer isso, muito em virtude da limitação do técnico de enxergar o jogo e de ter uma solução tática que não seja trocar o 6 por meia dúzia.
E olha que o Tite é tido como destacadamente o melhor técnico nascido no Brasil. Você imagina os outros. E a gente viu o que aconteceu também com o Dorival na final da Copa do Brasil, quando o Vitor Pereira conseguiu planificar o jogo, a estratégia do jogo em acordo com as peças que ele tinha. Ele conseguiu conduzir aquele jogo. Muito em virtude disso também, ele foi procurado pelo Flamengo, que percebeu que o Vitor Pereira está em questão tática e estratégica, um nível, um degrau acima do Dorival, pelo menos. E aí a gente vai ainda ter que conviver com aquelas questões, comentários, isso é modinha, mas o técnico brasileiro, ele consegue ter o vestiário na mão. Isso para mim soa como paternalismo. E enquanto a gente conviver ainda, enquanto a gente estiver nessa fase de ser modinha, que é importante passar a mão na cabeça de jogador, que é importante ser amigo de jogador, a gente ainda vai demorar para avançar e vai passar as próximas Copas do Mundo vendo a Argentina ou as seleções europeias passarem pela gente com facilidade. Bom, mas eu entendo que esse movimento é o início, é a parte de algo que vai nos fazer avançar como pensadores de futebol, com a parte tática. O futebol brasileiro vai conseguir avançar muito em virtude desse movimento que está acontecendo no Brasil, que eu acho plenamente saudável e positivo, e que os treinadores brasileiros comecem a cair na real e parar de pensar que isso é modinha, que eles comecem realmente a se preocupar em estudar o jogo, a entender a planificação tática, a estratégia, as movimentações que podem ser feitas dentro de campo, a sua importância para que a gente efetivamente possa criar no futuro uma escola de treinadores mais preparadas para que a gente, como futebol no geral, no contexto, estruturalmente, também avance. Bom, mas eu quero saber a sua opinião a respeito, por isso, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, aquele like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp para gerar esse debate, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.